Olá, boa noite. O ex-prefeito de Rio Largo, Antônio Lins de Souza, Toninho Lins, foi preso na tarde de hoje pela Polícia Federal no Recife. Ele estava foragido há cerca de 2 meses quando teve a prisão decretada. Toninho Lins foi condenado por improbidade administrativa, desvio e apropriação de rendas públicas, entre outros crimes. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. E veja também. Os estragos causados pelas chuvas do domingo foram vários pontos de alagamento, casas foram afetadas. No HGE, parte do teto da pediatria, reformada em outubro do ano passado, caiu e, em meio ao caos, crianças foram retiradas do local às pressas. Peritos e médicos legistas do estado paralisaram os serviços por 48 horas e já tem mais de 30 corpos no IML à espera de exames. Agora, no Jornal do Estado. O ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins, foi preso hoje pela Polícia Federal no Recife. Ele já havia sido condenado por improbidade administrativa, entre outros crimes, e estava foragido há cerca de 2 meses. Informações com Júlia Oliveira. Olá, Sabrina, boa noite a você, aos nossos telespectadores. Olha só, em nota, a Polícia Federal em Alagoas confirmou sim a prisão do ex-prefeito de Rio Largo, Toninho Lins. Ele foi preso no final da tarde de hoje no bairro da Torre, em Recife, no estado de Pernambuco. Será submetido ao exame de corpo de delito e já amanhã pela manhã deve ser encaminhado para o sistema prisional aqui em Maceió. Toninho Lins foi condenado pelo Pleno do Tribunal de Justiça em Alagoas desde setembro de 2016, ele é acusado de vários crimes, viu, Sabrina? Entre eles, falsificação de documentos, falsidade ideológica, fraude em licitações públicas e associação criminosa, totalizando aí 16 anos e 2 meses de prisão. Portanto, amanhã nós vamos estar acompanhando todos os detalhes realmente dessa prisão. Ele estava foragido desde o dia 28 de fevereiro, quando o juiz Maurílio Ferraz determinou que fosse cumprido o mandado de prisão. Então, portanto, os nossos telespectadores que já nos acompanham, amanhã terão as informações atualizadas de como será feita a transferência e efetivamente a prisão do ex-prefeito de Rio Largo. Eu volto com você aí no estúdio. Júlia, muito obrigada pelas informações. Agora o nosso assunto é a chuva forte que caiu ontem aqui em Alagoas. No Hospital Geral do Estado, o setor de pediatria, reformado em outubro do ano passado, foi bastante atingido. A água foi tanta que os bebês precisaram ser retirados às pressas. Nas fotos, vemos salas alagadas e o teto todo danificado. Aqui, um pedaço do gesso veio abaixo. No vídeo, temos uma noção maior do caos que se instalou no Hospital Geral do Estado ontem. Uma funcionária usou um guarda-chuva para retirar um bebê da ala da pediatria. Tinha até baldes espalhados pelos corredores, na tentativa de conter a água. Diante dessa situação, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação pedindo que reparos sejam feitos no teto do HGE urgentemente para que a área da pediatria não seja mais prejudicada. Na verdade, já existia uma ação civil pública pedindo a reforma do hospital desde março de 2016, mas ela não foi julgada. Como essa situação que aconteceu no sábado é pontual, é no segundo andar, na ala de pediatria, a gente está achando por bem adotar medida específica, pontual para essa situação. Na manhã de hoje, inclusive, promotores de justiça fizeram uma vistoria na unidade de saúde para verificar as condições do espaço. Houve um problema, em princípio, segundo o relato da pessoal da manutenção do hospital, de problema na calha e por um problema de vazão do escoamento das chuvas, que foram torrenciais durante esse final de semana. Não deu a vazão suficiente e, por conta disso, houve o transbordo e o que ocasionou o estrago. Quem também visitou o hospital foi o Conselho Estadual de Saúde. O presidente da instituição lembra que no ano passado foi feita uma reforma no HGE e questiona a qualidade desse trabalho. Em dezembro, foi concluída a reforma pela CVAL, segundo informação do secretário, e foi entregue em dezembro. E, para nossa surpresa, 4 meses depois, na primeira chuva, acontece algo que foi pior do que o da outra vez. Gesonias da Silva garantiu que vai cobrar dos órgãos responsáveis pela obra uma explicação por esse estrago causado
tão pouco tempo após a reforma. O Conselho não tem outra alternativa, buscar informações realmente e cobrar dos órgãos de controle. Inclusive, eu soube hoje que o Ministério Público esteve no HGE, para também comprovar em loco. Nós já estamos fazendo um apelo à doutora Michele, tenor do Ministério Público, assim como os outros órgãos, que cobre do Estado quanto foi gasto e o que foi feito. Bom, de acordo com a Secretaria da Saúde, os vazamentos da pediatria não interferiram na rotina de outras áreas. O serviço de engenharia já foi acionado para resolver o problema. Segundo a gerência do HGE, crianças, acompanhantes e servidores do setor estão em outro espaço. E foi mesmo um domingo de muitos transtornos e destruição. Vários pontos da cidade ficaram embaixo d'água. Pelo menos 10 casas foram afetadas aqui em Maceió. O período chuvoso mal começou em Alagoas, mas os estragos já são muitos. Em Maceió, celas, banheiros, alojamentos, paiol de armas e cozinhas do sistema prisional ficaram completamente alagados. As visitas aos detentos foram suspensas durante o fim de semana. Ainda na parte alta da cidade, a Rua da Feirinha do Tabuleiro ficou intransitável. No João Sampaio, este buraco preocupa os moradores. Em Bebedouro, muita lama e transtorno para os comerciantes. E na parte central de Fernão Velho, mais alagamentos. Em Jacarecica, o nível do rio subiu e a água invadiu algumas casas. Moradores foram resgatados pelos bombeiros. E este trecho da Avenida Pierre Chalita foi tomado pela lama. Os carros ficaram literalmente debaixo d'água. A chuva também trouxe problemas a outros municípios alagoanos. Em Pilar, houve deslizamento de barreira e a pista cedeu, bloqueando o acesso à cidade. Na Grota do Estrondo, que fica no bairro da Pitanguinha, capital alagoana, parte da casa de Dona Quitéria desabou. Felizmente, a família não foi atingida, mas vários objetos foram levados pela enxurrada. A gente escorreu tudo para fora e deixou desabar tudo. Eu não podia salvar por causa dos paus, senão ia cair na cabeça. Aí veio um monte de vizinho e começou a tirar as telhas. Aí pronto, a gente pegou o que estava debaixo do chão, que deu para salvar, a gente salvou. Não deu, o rio levou. É uma tristeza, né? Mas que bom que todo mundo ficou com vida. E o resto a gente constrói. A Defesa Civil considera que a situação está sob controle, mas está em alerta, principalmente nas áreas de risco, onde 10 casas foram afetadas. A gente teve pequenas intervenções, vamos dizer assim, chamadas de localidades. A gente teve aí 10 casas que foi afetada por conta de estar na margem do rio. E a gente está se preparando para a quadra chuvosa, efetivamente. A gente entrou nela agora e a gente vai ter aí ainda 3 meses de chuva. Segundo os meteorologistas, no último final de semana choveu 150 milímetros, mais de 50% do volume total de chuvas esperado para o mês inteiro, que é de 207. As previsões apontam que ainda deve chover nos próximos dias, mas em menor intensidade, nas regiões metropolitana, Zona da Mata e em toda a faixa litorânea do estado. E as fortes chuvas deixaram uma escola do município embaixo d'água no bairro do Benedito Bentes, aqui em Maceió. Para complicar, a fossa estourou e os dejetos invadiram as salas de aula. Pela manhã, as aulas foram suspensas na Escola Municipal Paulo Henrique Costa Bandeira, no Benedito Bentes 1. É que após as fortes chuvas registradas no final de semana, os funcionários e os pais dos alunos foram surpreendidos ao chegarem na unidade e encontrarem as salas tomadas pela água. Houve um atraso na entrada das crianças em virtude do alagamento das salas. E nós convidamos os pais a entrarem na escola e visualizarem o absurdo que vocês também constataram. E os próprios pais ficaram revoltados e resolveram levar seus filhos de volta para casa, entendendo que não tinha condição, que os seus filhos estavam sofrendo risco, de acidentes. A grande quantidade de água já havia sido retirada no final da manhã, mas muitas salas continuavam tomadas. Nesta, o forro de PVC cedeu. As mesas e cadeiras continuavam com muita água. Nesta outra sala, parte do teto da laje caiu em cima da mesa onde os alunos estudam. As paredes apresentam muita infiltração. Neste ponto, o teto já está verde de lodo, uma prova que toda vez que chove mais forte, a escola enfrenta a mesma situação.
Paredes com infiltrações, tetos danificados e salas tomadas pela água. Mas esses não foram os únicos problemas registrados aqui na escola. Neste ponto, a fossa que existe aqui no local transbordou. Os funcionários da limpeza até já retiraram o grosso, mas todo esse material escuro aqui é resto de fezes. Todas as vezes que a gente sofre fortes chuvas, a fossa transborda e as fezes entram nas salas de aula, no almoxarifado, e aquela parte todinha de trás da escola fica toda cheia de dejetos. No final da manhã, a direção ainda tentava agilizar os trabalhos para conseguir manter as aulas do turno da tarde. Um representante da empresa contratada pela prefeitura para fazer a manutenção da escola realizou levantamentos sobre o que teria causado todo o problema na escola e o que poderia ser feito. A direção espera que, desta vez, a manutenção necessária seja, enfim, realizada. Que situação, né? Médicos, legistas e peritos criminais reivindicam reajuste salarial e paralisam as atividades essenciais por 48 horas. Por causa dessa paralisação, mais de 30 corpos aguardam perícia no Instituto Médico Legal de Maceió. A decisão da Assembleia está sendo cumprida. Peritos e médicos legistas estão em greve. Os braços cruzados revelam a insatisfação da categoria. Resolvemos fazer esse ato drástico por 48 horas, que é a paralisação de um serviço essencial, que é o serviço do Instituto Médico Legal, para sensibilizar o governo, para voltar a nos entender e ouvir nossas propostas. Foram muitos os motivos que levaram a categoria a entrar em greve. No Instituto Médico Legal, a imagem é chocante. Alguns corpos estão embaixo de árvores aguardando a necrópsia. O container do ML está lotado. Por enquanto, pelo menos 30 corpos aguardam a liberação. Todos os serviços de exames de corpo de delito em vivos estão paralisados, exceto o atendimento a mulheres, vítimas de violência sexual e crianças. A situação ficou insustentável e o presidente do Sindicato dos Peritos afirma que a categoria não viu outra saída a não ser cruzar os braços para reivindicar o que é de direito. Já comunicamos aos delegados, né? Isso foi comunicado também à direção-geral e ao próprio secretário Lima Júnior dessa mobilização. A negociação se arrasta desde 2016. A categoria afirma que houve perda de insalubridade de 30%, mais 18% de perda por falta de reposição salarial. Nós perdemos a insalubridade no início do governo e hoje estamos tentando repor essa insalubridade aos subsídios. Ainda segundo os representantes, o governo encerrou as negociações sem dar qualquer previsão de nomeação das pessoas que já passaram em concursos, como é o caso de Vanessa. Nós ainda vamos realizar o curso de formação, que tem uma previsão de 2 meses, e só temos praticamente 2 meses antes da validade final do concurso. Então, esse curso tem que começar imediatamente para que a nossa nomeação ocorra. Se de um lado o governo afirma que não tem como conceder o aumento, por outro lado, a categoria questiona o reajuste de servidores de outras áreas. Hoje, ouvindo do governo que não tem condição de repor essa situação, porque não tem, está passando por uma fase crítica, não vai poder pagar salários, mas na calada da noite a gente vê o governo pegar esses 30% que retirou da gente e dar para a categoria de delegados. O governo de Alagoas, por meio da Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio, disse que tem procurado resolver todos os pleitos da categoria, respeitando as possibilidades financeiras do Estado, reforçou que o canal de diálogo com os servidores continua. A seguir, os resultados dos jogos do CRB e CSA, os times alagoanos não se deram bem. E você vai ver também, começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. O movimento nos postos de saúde foi grande neste primeiro dia. Volto já.